Vamos ler agora o que nós vamos falar sobre o capítulo 18, item 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que o título é Pelas suas obras é que se conhece o cristão. Quando lemos o capítulo 18 do Evangelho, item 16, nós ficamos pensando nos ensinamentos de Jesus, que com certeza, se seguíssemos à risca, teríamos não a felicidade ilusória que frequentemente desejamos, mas a felicidade proveniente da paz, da tranquilidade, oriunda do dever cumprido. Lembramos que o homem verdadeiramente inteligente, sábio, é aquele que utiliza o próprio raciocínio para compreender a vida e sublimá-la. E sublimar a vida é torná-la útil, não só à própria evolução, mas à evolução da humanidade. Vamos torná-la útil fazendo algumas reflexões e citar aquelas atitudes que nos ajudarão a alcançar pelo menos parte desse objetivo. Primeira, Allan Kardec. O codificador da doutrina que abraçamos compara o universo a uma cidade, onde, como em toda cidade, entre muitas outras, existem hospitais, presídios e áreas insalubres. E assim como nós não podemos julgar uma cidade se conhecemos apenas os hospitais, os presídios e as áreas insalubres, também não podemos julgar a grandeza do universo pelo que conhecemos no nosso planeta Terra. No universo, existem os mundos destinados aos primeiros passos no aprendizado espiritual e à cura dos males morais. Mas existem também os mundos de regeneração, os mundos felizes, os mundos ditosos, como existem os divinos e celestiais. A nossa Terra é um dos mundos de iniciantes na trajetória evolutiva. Então, para começar, devemos nos conscientizar que precisamos trabalhar a nossa evolução espiritual e podemos fazer isto ouvindo os conselhos do grande Mestre Jesus. É necessário que compreendamos, em primeiro lugar, o porquê das aflições que nos atingem. Aflições como enfermidades do corpo e da mente, relacionamento difícil com parentes, perda de entes queridos, dificuldades financeiras, etc, etc, etc. Compreender essas situações para não nos revoltarmos, mas termos a consciência, como indica Kardec, que estamos todos nós aqui nesse planeta Terra para nos educar, iniciantes na trajetória evolutiva. Logo, a primeira atitude que devemos tomar é a de manter consciência da nossa missão como reencarnados no nosso planeta Terra, com todos os sofrimentos e aflições. Agora vamos à segunda, falamos dessa primeira reflexão, agora vamos falar da nossa segunda reflexão. No livro Bem-aventurados os Simples, psicografado por Valdo Vieira, pelo espírito Valério, uma narrativa exemplifica como frequentemente, por nossa culpa, damos a determinadas coisas o valor errado. Vamos à narrativa. Uma mulher chega ao centro espírita, aflitíssima, chorando, dizendo-se infeliz, parecendo carregar consigo todos os sofrimentos da terra. O dirigente do centro lhe fala da paciência, de resignação e pergunta-lhe o motivo da aflição. Ela, chorosa, revela ter perdido um dos seus mais valiosos anéis. O dirigente, ao invés de recriminá-la, passa a confortá-la e, à medida que vai lhe dando esperança e alívio, ela se acalma. No entanto, segundos depois, o seu rosto se enrubesce de vergonha quando ela observa
que aquele que lhe fala com tanta bondade e carinho não tem um dos braços. Essa narrativa nos leva a refletir como temos que atentar para o valor que damos às coisas. No caso narrado, nossa irmã sentia-se infeliz por ter perdido um anel e não avaliava o fato de que mantinha consigo os seus membros intactos. Então, a nossa segunda reflexão nos leva a procurar ter uma atitude sempre de valorizar adequadamente as coisas que nos cercam. Reclamamos do tempo, reclamamos do trânsito, reclamamos de esperar na fila, reclamamos do parente que nos incomoda e esquecemos de dar valor à bênção maior, que é de estarmos vivos para cumprirmos a nossa missão. A nossa terceira reflexão se refere a 2 sentimentos que devem ser observados cuidadosamente para mantermos-nos dentro dos padrões do comportamento cristão: a fé e a coragem. Conta-se que nos primeiros tempos, os povos da Grécia não eram unidos como hoje. Havia uma série de cidades e territórios, cada qual com seu próprio governante. Filipe, rei da Macedônia, queria unir todos os povos gregos sob o seu domínio. Armou um poderoso exército e partiu para a conquista dos outros territórios. Cada território que ele conquistava, ele se fazia aclamar rei. Porém, Esparta, uma das cidades da Grécia, resistiu ao seu poderio. Os espartanos ocupavam a região chamada Lacônia e, embora de hábitos simples, destacavam-se pela bravura. Eram também famosos por usarem poucas palavras. Ainda hoje se diz que as respostas curtas são lacônicas. Sabendo que precisava subjugar Esparta para ter o domínio total sobre a Grécia, Filipe cercou as fronteiras da Lacônia e enviou uma mensagem aos espartanos: se não se renderem imediatamente, invadirei suas terras. E se os meus exércitos invadirem suas terras, pilharão e queimarão tudo que vocês mais prezam. E se eu marchar sobre a Lacônia, arrasarei toda a cidade. Alguns dias depois, Filipe recebeu a resposta. Abriu a carta e encontrou somente uma palavra escrita: se. Esta narrativa, que faz parte de história, nos fez meditar que é exatamente nos momentos do se, na escolha do isto ou aquilo, que precisamos ser bravos e corajosos nas decisões que nos irão beneficiar, não só materialmente, mas também espiritualmente. E para encerrar as nossas colocações sobre atitudes a tomarmos que nos levarão a viver melhor, temos a interessante comparação feita por um ferreiro entre as chapas de aço e nossa vida. Segundo ele, da mesma forma como as chapas de aço entram na oficina para serem moldadas, nós, espíritos, entramos na oficina da vida. As chapas de aço, em seu processo de moldagem, são submetidas ao fogo, às marteladas, à mudança brusca de temperatura, assim como nós somos moldados pela luta para a sobrevivência e pelo esforço a que nos submetemos para o nosso progresso material e espiritual. Agora, como disse o ferreiro, muitas chapas não aguentam o processo de moldagem e racham, e são jogadas no monte de ferro velho. Mas ele acrescenta que nesse ponto nós, espíritos encarnados, temos mais sorte que as chapas de aço. Quando não aguentamos o tratamento de moldagem, quando simbolicamente falando rachamos, e isso acontece quando nós nos revoltamos, quando cometemos desatinos, nós não somos jogados fora.
O máximo que nos acontece é ficarmos encostados, esperando novas oportunidades que jamais nos são negadas através de nossas encarnações. Então, como nenhum de nós deseja ser colocado no monte de ferro velho das almas, que na realidade são as faixas de baixa vibração espiritual, vamos cada vez mais nos esforçar por tomar algumas atitudes como as que foram aqui mencionadas. Atitudes de consciência da nossa missão aqui na Terra, de dar o real valor às coisas que nos cercam e de ter fé e coragem nas horas das nossas grandes decisões. Meus irmãos, mas que em todas as nossas atitudes esteja sempre presente o maior mandamento de todos, que é amar ao próximo como a si mesmo, e que os nossos amigos espirituais estejam sempre ao nosso lado, nos inspirando e nos intuindo para o bem. Graças a Deus.